Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem o mercado americano fechou então na primeira sessão deste mês de junho com ligeiros ganhos. O S&P 500 subiu 0,41, enquanto o Nasdaq subiu 0,67. No entanto, estes ganhos ocorreram apesar então da incerteza em torno das futuras políticas da administração Trump. Os Estados Unidos e a China continuam a acusar-se mutuamente de violarem aspectos do seu acordo de redução de tarifas, nomeadamente com Trump a impor então tarifas durante o fim de semana de 50% sobre o aço e o alumínio, e também com a União Europeia a assinalar potenciais medidas de retaliação em resposta a estas tarifas aduaneiras acrescidas e a levar então o mercado europeu hoje para uma queda. Conseguimos ver aqui então no nosso Market Watch todos os índices a negociar no vermelho no dia de hoje, ainda assim com ligeiras quedas, à exceção do índice polaco que cai 1,74 depois da eleição então do presidente de extrema-direita na Polónia. Também aqui a ação asiática foi marcada por uma negociação mista, com alguns índices no verde e outros no negativo. No negativo temos aqui o Nikkei, depois do governador do Banco do Japão, o Ueda, afirmar que as taxas de juros só seriam aumentadas com uma recuperação económica e um aumento da inflação, e também destacou os potenciais impactos negativos da guerra comercial em vigor. Os futuros americanos, para já, perspectivam então uma abertura em queda dos respectivos índices, isto porque não há consenso. O Trump está a negociar com republicanos relutantes para obter apoio para um projeto de reforma fiscal que promete cortes significativos, e, como é óbvio, irá aumentar então a dívida e o déficit dos Estados Unidos. Embora este projeto de lei tenha sido aqui aprovado na Câmara dos Representantes por um único voto apenas de diferença, enfrenta uma oposição substancial no Senado, e está a levar então também aqui os mercados americanos a caírem no dia de hoje, e também a incerteza, como é óbvio, em torno das políticas comerciais. Olhando para o calendário económico de hoje, tivemos aqui então as minutas do RBA referentes ao mês de maio, que indicaram que o Banco Central está preparado para cortar as taxas de juros em 50 pontos base, caso surjam turbulências económicas decorrentes da guerra comercial e de uma recessão global. Em resposta, o AUD perdeu muita força e, como podemos ver, à semelhança do NZD, são as duas moedas mais fracas, então, no dia de hoje. Depois, tivemos também aqui o índice de preços do consumidor na Suíça, que saiu então em linha com o esperado. Teremos aqui às 10 da manhã os dados do índice harmonizado de preços no consumidor na zona euro, que saiu então abaixo do esperado, e as encomendas duráveis nos Estados Unidos referentes ao mês de abril, que saíram então, que irão ser divulgadas às 15 horas no dia de hoje. Depois temos ainda inventários de petróleo do API. Olhando para o mercado, começando aqui então pelos índices, temos o Nasdaq então a cair ligeiramente, portanto, para já, depois da forte recuperação de ontem, está agora a consolidar. Mesma coisa para o S&P 500, Dow Jones e também Russell 2000, que estão a corrigir um pouco no dia de hoje, ainda assim, reparem que no curto prazo há alguma recuperação aqui nos índices americanos, e temos o VIX mais ou menos estável na zona dos 20 pontos, com os mercados europeus também tentarem recuperar, apesar da queda em vigor no dia de hoje. O IBEX, que ontem subiu, hoje também está a negociar então em terreno negativo, tal como o CAC, o FTSE e também o Eurostock 50, para já sem grande tendência definida. No mercado de matérias-primas, o petróleo também a corrigir depois dos fortes ganhos registrados ontem. O gás natural também reintegrou então este range, portanto mantém-se aqui bastante lateral, e os metais preciosos também, depois da queda desta madrugada, parecem querer também recuperar tanto o ouro como também a prata que tinha quebrado então aqui este triângulo simétrico, e que fez aqui um impulso bastante forte até perto então dos 35 dólares. Nas agrícolas, destaque aqui para o açúcar, portanto, que ontem fez uma vela fortemente negativa de rejeição e parece ter então finalmente confirmado no gráfico semanal. No gráfico semanal tem que fechar aí na vela, como é óbvio, da semana, mas no gráfico mensal parece também já ter confirmado, e portanto eu diria que se a vela desta semana confirmar então aqui o fecho abaixo da vela da semana de 26 de abril, confirma então a quebra e a ativação deste padrão de cabeça e ombros com aplicações baixistas de longo prazo. Cacau corrigiu um pouco, café continua em queda, e destaque aqui para o milho também, que
fechou então abaixo aqui do suporte e, portanto, deu aqui um excelente ponto de entrada curta. Olhando para o mercado cambial, vimos já então que o AUD e o NZD são as moedas mais fracas. O dólar é das moedas mais fortes do dia de hoje, juntamente com o CAD. A Libra também bastante forte. E olhando aqui para o gráfico então do dólar index, vemos aqui então uma recuperação do dólar index para perto dos 99, com o euro-dólar e o cable a caírem um pouco e, sobretudo, aqui grandes quedas no AUD-USD e também no NZD-USD, que são as moedas mais fracas no dia de hoje. O Yen também, com as declarações do EDA, perdeu alguma força. Vemos aqui o dólar, então, a recuperar em relação ao Yen e também aqui o euro-Yen e o Libra-Yen a recuperarem um pouco. E o dólar franco suíço mantém para já a tendência de queda, depois de ter quebrado, então, este canal em baixa. No mercado de criptomoedas, interessante aqui a Solana, já vimos referido ontem, portanto, ativou aqui este duplo topo, está agora a testar a neckline do duplo topo e, portanto, poderá ser aqui um ponto interessante de entrada curta. Já a Bitcoin também mantém-se para já aqui a negociar. Aliás, houve aqui uma quebra do canal, mas reintegrou mesmo e mantém-se aqui ligeiramente positiva no dia de hoje. Portanto, para o panorama geral das criptos, conseguimos ver aqui uma tendência positiva generalizada no mercado de criptos no dia de hoje. Por hoje é tudo, ficamos então por aqui. Um bom resto de dia a todos e bons negócios.